Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Se você está acompanhando esse vídeo, significa então que você já conhece o nosso canal do YouTube, da IPI do Rio Acima, e você está acompanhando o Encontro com a Palavra, nossa série de estudos bíblicos que tem por objetivo nos aproximar da Palavra de Deus, nos fazer compreender as verdades reveladas através das Escrituras Sagradas. Eu gostaria de deixar algum recado para você antes da gente começar. Se você ainda não conhece a nossa igreja, se você ainda não faz parte dessa comunidade, eu gostaria de te convidar a vir nos conhecer, a conhecer as pessoas que congregam aqui e também a fazer parte da nossa igreja. Nós temos os nossos encontros de oração, que acontecem toda quarta-feira às 7h30 da noite. Nós temos a nossa escola bíblica dominical, que acontece todo domingo, às 9h30 da manhã. E o culto, que acontece no domingo, 7h30 da noite. Você é convidado para participar a qualquer um desses encontros, será muito bem-vindo, muito bem acolhido em nosso meio. Fica aqui o meu convite para você e eu espero poder conhecer pessoalmente um dia todos aqueles que acompanham o Encontro com a Palavra. Que Deus te abençoe. Como você já deve ter acompanhado outros vídeos dessa série, nós estamos falando de assuntos que são fundamentais, elementares para a fé cristã. Nós estamos falando dos princípios básicos da fé cristã. Nós temos trabalhado alguns temas e o último tema abordado pelo nosso irmão presbítero seminarista Jackson foi a doutrina da eleição. Nós, como cristãos reformados, o nosso entendimento da palavra de Deus é que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo para a salvação em Cristo Jesus. Portanto, entendemos que somos eleitos por Deus para a salvação. Nisso não há mérito nenhum em nós, mas todo mérito é de Cristo, que se ofereceu para ser o nosso caminho de salvação e para que nele possamos herdar a vida eterna em Cristo. E para dar sequência a esse tema, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a santificação. Nós falamos sobre a eleição. Sabemos que a eleição faz parte aí da doutrina da salvação, da soterologia. E agora, depois da convicção de que somos salvos, nós precisamos entender que processo é esse chamado de santificação. Para isso, eu gostaria de convidar você a ler comigo, abrir a sua Bíblia aí e fazer a leitura, ou acompanhar a leitura também que vai passar no nosso vídeo, da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. O texto diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mais uma vez, é apenas um versículo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bom, Paulo está escrevendo a carta à igreja em Filipos e eu acho bastante interessante alguns aspectos desse pequeno trecho da palavra de Deus. O primeiro é a convicção de Paulo. Ele não diz que simplesmente eu acho que ele vai completar a boa obra ou eu acredito que ele possa fazê-lo. Não. Paulo começa dizendo eu estou plenamente certo, uma demonstração segura, convicta daquilo que ele está para escrever. E o que ele diz é que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Paulo tem convicção de que algo está sendo feito e será plenamente completo até o dia da volta do nosso Senhor. E esse algo que Paulo está falando, ele chama de a boa obra, ou a obra que ele já começou em vós, na igreja em Filipos, mas também podemos trazer para os nossos dias. Deus é aquele que começou em nós a sua obra, e essa obra ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. É justamente nesse período de tempo, uma obra em andamento, uma obra sendo completada, que nós abordamos o assunto da santificação. Ora, se na eleição, na doutrina da salvação, nós reconhecemos Deus nos salvando em Cristo Jesus, nos chamando das trevas para a luz,
nos tirando da condição de mortos em delitos e pecados e nos trazendo para a vida, se nós entendemos que nesse momento nós nascemos de novo, somos regenerados, como Jesus diz e registrado lá no texto do apóstolo João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, e ele fala que para viver ou para herdar o reino de Deus, para herdar a vida eterna, é necessário nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Esse novo nascimento é a convicção de que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo, desde a eternidade, para termos a salvação em Cristo Jesus. Somos eleitos e essa convicção nos dá uma nova condição de vida, uma obra que está sendo feita em nossas vidas através da ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Essa ação, esse completar de obras, é justamente a nossa santificação. Portanto, quando nós temos a convicção de que somos salvos, eleitos em Cristo, ali não é o ponto final da história. Pelo contrário, esse é o início da nossa história com Deus. Quando sabemos que somos salvos, quando estamos convictos, assim como Paulo, de que somos salvos, então nós entramos no processo de santificação, quando vamos nos tornando dia após dia mais parecidos à imagem e semelhança de Deus, nos espelhando em Cristo Jesus. Essa convicção de Paulo, que ele está plenamente certo que a obra será concluída, também nos dá uma garantia de que, quando somos salvos, essa salvação não será perdida. É impossível aquele que é salvo, eleito em Cristo Jesus, perder a salvação. Pelo menos na visão do apóstolo Paulo, ele tem completa convicção de que essa obra será concluída até o dia de Cristo Jesus. Portanto, quando nós lemos esse texto e percebemos que somos uma obra em andamento, nós precisamos compreender que isso passa pelo nosso processo de obediência a Deus, de aprendizagem através da palavra de Deus, de submissão à vontade de Deus, de deixar de lado as nossas vontades, de abrir mão de desejos carnais da vontade humana para nos submeter à vontade de Deus. Esse é o processo pelo qual o Espírito Santo foi nos enviado. Se nós fôssemos ler aqui o Evangelho de João, no capítulo 16, quando Jesus está consolando os seus discípulos por causa da sua partida, ele diz que é necessário que ele vá, porque ele indo, ele vai enviar o Consolador, o Espírito de Deus, aquele que vindo até nós nos convence de todo pecado, da justiça e do juízo de Deus. A convicção de que existem atitudes que correspondem à vontade de Deus e atitudes que são contrárias à vontade de Deus se dá através da ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos faz compreender a palavra de Deus, que nos faz entender o que precisamos mudar na nossa vida e, a partir daí, submeter a nossa vontade. Porque quando nós andávamos em trevas, éramos filhos da ira, desobedientes, filhos da desobediência. Mas quando temos a convicção de que somos eleitos em Cristo Jesus, nos tornamos co-herdeiros com Cristo, filhos de Deus, agora sim aptos a obedecê-lo, capacitados através da ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus a olhar para as nossas vidas não mais a partir do olho humano e do olho da sociedade, mas a partir da Palavra de Deus, submetendo à obediência todo o pensamento, trazendo para o coração aquilo que é plano de Deus para a nossa vida, revelado através das Escrituras, e não simplesmente os nossos desejos e nossas vontades, que continuam sendo tendenciosos ao pecado. No que diz respeito à santificação, quando nós falamos que a santificação é o nosso processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais obedientes, deixando para trás o velho homem e assumindo esse perfil de nova criatura em Cristo, sempre há uma confusão, porque a impressão que nos dá quando usamos a palavra santos é de que é alguém que faz tudo certinho, de que é alguém que não erra nunca, alguém muito bonzinho e às vezes até no
numa motivação mais de denegrir, né? Usar a palavra santo para dizer alguém que é bobo, alguém que deixa as pessoas fazerem e falarem qualquer coisa a seu respeito. Mas não, ser santo não significa isso. Ser santo é que nós fomos separados para Deus, para o propósito de Deus. E tomar consciência disso muda toda a nossa percepção de mundo. Quando nós falamos em obedecer a Deus, nos tornando santos como Ele é santo, nós precisamos entender uma coisa, que nós não obedecemos a Deus para alcançar a salvação, mas nós obedecemos a Deus porque Ele nos escolheu para isso. Então, obediência, santidade, santificação não é um processo pelo qual nós vamos alcançar a salvação, mas é porque nós somos salvos. Deus nos capacita a obedecê-lo e nos santifica, fazendo o que Paulo escreve, completando a sua obra em nós. Eu gostaria de ler para vocês aqui um trecho de uma reflexão feita pelo pastor Timothy Keller, pastor que infelizmente nos deixou nessa semana. É uma tristeza muito grande para aqueles que conheceram ele pessoalmente, né? Mas principalmente também para nós, a sua obra, tudo aquilo que ele deixou, um homem de Deus que foi ao encontro do Pai. Timothy Keller, em um dos seus sermões, ele diz assim: no senso religioso mais comum, você obedece para ser salvo. Mas o que o Evangelho diz é que você é salvo, então você obedece. Em nossa mente, dizemos assim: se eu obedecer, vou ser aceito por Deus. Ou dizemos assim na nossa mente: porque sou totalmente aceito por Deus em Jesus Cristo e amado, então eu vou obedecer. São duas ordens radicalmente diferentes. E o que quero mostrar é que ambas têm a obediência. Você obedece para ser aceito por Ele, ou você é aceito em Jesus Cristo e então obedece. Podemos achar que em ambos os casos existe a obediência a Deus. Ambos estão lendo a Bíblia, estão orando, obedecendo os mandamentos. Sim, mas com motivações totalmente diferentes e com efeitos radicalmente diferentes. Essas são as palavras do Timothy Keller quando ele está falando e refletindo sobre o porquê ou qual motivação nos leva a obedecer a Deus. Se o nosso anseio por obedecer a Deus, a nossa motivação para obedecê-lo é achar que precisamos disso para ser salvos, então nós precisamos dar um passo para trás e falar com Deus a respeito da nossa convicção da salvação. Porque Deus nos escolheu quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Deus nos chamou quando nós andávamos em trevas, quando éramos filhos da desobediência. Foi dessa condição que Ele nos tirou em Jesus Cristo. Se eu preciso obedecer, se eu preciso seguir regras, seguir mandamentos para então ser salvo, então a obra de Cristo não é completa. Mas a obra da salvação em Cristo Jesus, na cruz, ela é perfeita e nos tira completamente do reino das trevas, do império das trevas, e nos transporta para o reino do Filho amado, o reino da luz, o reino de Deus. E se somos parte desse reino de Deus, estamos sendo dia a dia capacitados para obedecê-lo. Se a minha necessidade ou o meu desejo de obedecer a Deus parte do pressuposto que preciso disso para ser salvo, fatalmente vamos falhar. Fatalmente vamos cair nos mesmos erros. Fatalmente vamos viver uma vida de pecado. Mas se nós percebemos que já somos salvos em Cristo e por causa disso somos completamente capacitados para obedecer à vontade de Deus, então entendemos que estamos no processo de santificação. Deus, através do Espírito Santo, através da sua palavra, através da convivência com a igreja, está nos transformando dia após dia, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Entender isso muda completamente a forma como nós
nos tornamos motivados para fazer as coisas que fazemos, as escolhas que fazemos. Nos torna completamente diferentes em relação às nossas atitudes, porque nós passamos a reconhecer que Deus está trabalhando em nós, que a salvação é certa, mas Deus continua trabalhando em nossas vidas, nos mudando, nos corrigindo, nos disciplinando através da Sua palavra, através da ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado. Quando nós percebemos que estamos em um processo de santificação a partir da salvação em Jesus Cristo, começa a fazer todo sentido começar a olhar para as nossas vidas, abrir mão de situações, muitas vezes de amizades, abrir mão de gostos e prazeres em prol da obediência a Deus, porque Ele já nos salvou. Esse é o processo da santificação da qual eu, como um salvo em Jesus Cristo, estou passando. Esse é o processo de santificação do qual você que se converteu ontem, ou do qual você que se converteu há 40, 50 anos, esse é o processo pelo qual todos nós estamos vivendo a partir da palavra de Deus, a partir do convencimento do Espírito Santo. Que você possa colocar isso em sua mente e em seu coração. Você, salvo em Cristo Jesus, que está convicto da obra redentora e regeneradora de Jesus por você, você está em um processo de santificação. Não tema ser corrigido pelo Espírito Santo, não tema ser corrigido pela palavra, não tema ter que mudar suas atitudes, seus hábitos, suas palavras, seus gostos, porque você está sendo e vivendo aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, algo que certamente será concluído, porque não depende da minha e nem da sua força de vontade, mas depende daquele que começou a boa obra em nós, o próprio Deus, que vai nos ver plenamente prontos no dia de Jesus Cristo, o dia em que todos haveremos de olhar para Deus e vê-lo e conhecê-lo face a face, assim como nós somos conhecidos. Que Deus te abençoe, que você possa compreender e viver a santificação todos os dias na sua vida. Em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Vida santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim, para mim. Dia a dia do Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser, e a prazer a Cristo assim. Vida de orar sem cessar e de se regozijar na comunhão a invocar Jesus. Sempre vigilante e prudente aqui espero, Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Viva a vida da igreja tendo só anelo a Cristo ganhar e buscar crescer em amor, o Espírito não apagar, não desprezar seu falar, na comunhão a invocar Jesus. Jesus.
meu Senhor. Vivo a vida da igreja tendo um só anelo, a Cristo ganhar.